Seja oficialmente muito bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Eu me chamo Mariana Benante, sou advogada e mentora de advogados empreendedores e hoje nós vamos conversar sobre nicho de mercado, como definir a sua área de atuação da sua advocacia. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Mariana, o que significa nicho de mercado, né? Na verdade, o nicho de mercado ele é uma área específica de atuação dentro de uma área mais abrangente. Normalmente, ele é definido por meio de estratégias de segmentação que estudam as principais demandas e necessidades do consumidor. E aí você pode estar se perguntando aí do outro lado, ok, eu entendi que é uma área dentro de uma área mais abrangente, mas por que eu preciso definir um nicho, uma área de atuação exclusiva para minha advocacia? A questão é que definir um nicho de mercado permite um domínio e autoridade sobre a área, e com isso, conquista a confiança do consumidor e, aos poucos, a melhora e a lucratividade sobre o conhecimento dentro de determinado setor. Então, hoje, nós somos mais de 1 milhão de advogados ativos no Brasil. Nem todos deles empreendem na advocacia, entretanto, nós precisamos encontrar mecanismos de diferenciação e nada mais concreto do que definir uma área exclusiva para você atuar dentro do direito e se especializar cada vez mais em determinado mercado. Ok, então eu entendi que eu preciso definir uma área de atuação, mas por onde eu começo a definir esse nicho? Como que eu vou realizar a escolha desse mercado? Como que eu vou trazer dali na prática isso para a minha advocacia? Eu costumo falar que a tríade da definição ela é composta por 3 fases que você precisa analisar antes de definir com propriedade qual nicho você pretende atuar na advocacia. Já adianto para vocês que isso não é uma escolha permanente. Você pode, com o tempo, ir migrando de áreas, inserindo novas áreas dentro do seu escritório, mas principalmente quando a gente está iniciando e a gente quer mostrar, ter um posicionamento e mostrar uma certa autoridade em determinado assunto, é importante que você analise sim um nicho específico na sua advocacia. Ok, por onde eu vou começar? Analisando então a tríade de definição. Ela passa pela fase pessoal, pela fase profissional e pela fase do mercado. Vou adentrar em cada uma delas agora aqui com vocês. A análise pessoal, como o próprio nome diz, você vai analisar critérios da sua vida pessoal. O primeiro passo, mais uma vez adentrando sobre isso aqui com vocês, já falei em algumas EdClass anteriores sobre isso, é você definir a vida que você quer e depois a carreira que cabe nela. Por que isso é primordial, Mariana? Se você, vamos supor, que você pretende trabalhar de home office, você quer ter uma advocacia com liberdade, você não quer se prender exatamente a um local. Como que você vai atuar com isso trabalhando em demandas criminais, por exemplo? Normalmente, o cliente vai te ligar, pode ser sábado, pode ser domingo, para falar que ali ele foi preso em flagrante. E então, será necessário você se conduzir até uma delegacia para começar toda a tramitação daquele processo. E aí eu faço um adendo para você. Se você quer atuar na advocacia com liberdade, você não quer atuar nos finais de semana, você não quer trabalhar nos finais de semana, você quer tirar para descansar. Então, como que você vai ali, por mais que você ame a área criminal, na prática, será que ela vai condizer com o que você quer para a sua vida? Esse é o primeiro pilar que eu sempre falo que nós precisamos definir. Mas, Mariana, então você está falando para mim que primeiro eu vou definir a vida que eu quero e depois a carreira que cabe nela. Ok, mas por isso, como que eu vou começar a fazer isso na prática? E na prática é realmente você analisar o que você quer da sua vida. Por muito tempo eu acreditei que eu seguiria para a área dos concursos públicos porque eu queria estabilidade. Porém, em contrapartida, eu tinha alguns princípios na minha vida que eu queria morar em uma cidade grande, eu queria ter uma liberdade de fazer meus horários, e isso, o concurso, o serviço público, não iria me permitir via de regra. Quando eu passei a analisar sobre isso, eu comecei a moldar o modelo de negócio da minha advocacia para atender essa realidade. Ou seja, eu não precisei migrar do direito, fazer uma transição de carreira brusca, uma área, sair do direito para a medicina, por exemplo. Não é isso. A questão é, você realmente, depois que você definiu ali que você fez direito, vamos supor, você decidiu empreender na advocacia, a questão é você começar a construir todo o posicionamento, toda a estrutura do seu negócio com base na vida que você quer ter. Porque você imagina você passar horas do seu dia trabalhando ali, esperando pelo final de semana.
isso que acaba sendo uma coisa muito comum, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem diversas matérias que falam aí que os brasileiros querem que os dias passem mais rápido, porque eles trabalham a semana inteira esperando pela sexta. Então, a questão é, primeira coisa, você vai definir o estilo que você quer para sua vida, e aí você vai adaptar os nichos que vão caber nela. O segundo ponto é analisar quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Como que você vai fazer isso? Você vai elencar. Por exemplo, eu tenho facilidade em comunicação, eu sou um ótimo vendedor. Eu tenho facilidade em, então, fazer sustentações orais em tribunais. Eu tenho facilidade em escrever, em redigir petições. Tudo isso você vai colocar ali, analisando as suas habilidades. Eu tenho habilidade de me renovar rápido. Eu tenho habilidade de não ser perfeccionista, por exemplo, né? Eu dou o meu melhor, mas eu vou para ação. Eu sou uma pessoa muito executora. Todos esses pontos fortes você vai elencar ali, porque eles serão primordiais na hora que você for definir o seu nicho de atuação na advocacia. O segundo ponto aqui também é você analisar as suas habilidades. O que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você tem facilidade. Porque imagina eu falar para você que você precisa escolher ali uma área que você não gosta muito de estudar. Eu tive um episódio da minha vida que eu atuei muito com tributário. Para quem não sabe, eu trabalhei durante 7 anos em escritório de contabilidade. Então, quando eu ingressei naquele escritório ali, as principais funções envolviam a tributação, a parte fiscal, necessariamente. E ali na prática, se eu fosse, quando eu fui fundar o MBLO, o meu escritório, eu sabia que eu queria atuar com empresários, só que eu não tinha prazer em estudar o direito tributário. Apesar de eu ter uma bagagem, ter uma expertise, na prática, eu não tinha prazer em ficar lendo sobre ICMS, não era um conteúdo que eu estudava horas e não percebia. Ao contrário da propriedade intelectual, eu amo saber sobre marcas, sobre patentes, sobre propriedade industrial, sobre direito autoral, tudo isso que envolve o mundo, o universo da PI. Então, é muito importante que você encontre uma matéria, uma área do direito que você tenha prazer. Não vou falar para você que sempre você vai estar super animado, que você deseja ali estudar, deixar de assistir uma Netflix, por exemplo, para estudar lá 4 horas do seu dia sobre aquela matéria. Mas não é nem só a questão de estudar. Na prática, que nem eu citei para vocês, eu não gosto muito da questão tributária, apesar do escritório hoje ter uma parte que a gente atua sim na questão tributária com profissionais parceiros, não sou eu que estudo, que me especializo. Eu posso conduzir a reunião com o cliente, mas necessariamente eu não faço o serviço direto. Então, assim, se eu precisar ficar estudando horas sobre marcas, se eu precisar ficar conversando mais de 1 hora com o meu cliente sobre marcas, eu tenho repertório para isso. Por quê? Porque eu consumo bastante conteúdo sobre isso. Esse é um ponto que vocês precisam sim levar em consideração antes de definir a área de atuação, porque vai refletir até na entrega que você vai oficializar ali para o seu cliente, no prazer, na leveza que você vai trazer aquilo para o seu dia a dia e as formas que você vai procurar absorver cada vez mais conteúdo, cada vez mais repertório sobre aquele tema. Então, é muito interessante que você encontre uma matéria, né, ali que te traga prazer e que você passe horas estudando aquele assunto. O primeiro pilar que eu sempre falo aqui também é quando você vê que você tem familiaridade com aquela matéria, você gosta de estudar, de se aprofundar sobre determinados temas. Além disso, um ponto muito importante que eu acredito, e esse aqui, ele não é taxativo de dizer que se você não tiver pessoas daquela área no seu círculo social, você não pode atuar, mas você tem que ter ciência que você precisa analisar o seu círculo social. Por quê? Se você é uma pessoa que não tem aquela familiaridade, que você não está inserida num ambiente, num ecossistema de negócios, se você decidir atuar numa área empresarial, por exemplo, será um pouco mais complicado do que talvez você decidir atuar numa área previdenciária. Por quê? Porque previdenciário, às vezes, você já conhece pessoas que estão precisando se aposentar. Ou então a área de família. É uma área mais comum também de você se inserir, porque sempre tem alguém casando, alguém divorciando, sempre tem alguém nascendo, alguém morrendo. Ali é o nosso círculo social. Mas aqui eu faço até um adendo para vocês. Quando eu decidi iniciar na advocacia empresarial, quando eu decidi abrir meu escritório, eu tinha plena convicção que eu queria atuar assim com negócios, né? Na época, quando eu fundei, eu comecei a trabalhar propriamente dito com contratos empresariais e societários, mas é muito importante vocês terem a clareza de que eu tinha uma familiaridade. E apesar de eu ter essa familiaridade, ela não era uma experiência que eu tinha de escritórios jurídicos, era uma experiência que eu tinha ali do universo contábil. Eu passei mais de 7 anos trabalhando diariamente com empresários e empreendedores, e ali eu escutava dos diversos argumentos que eles tinham, tanto da dificuldade contábil, quanto da dificuldade societária, das dificuldades que eles tinham de delegar na questão da contratação.
Então, eu já sabia como me portar com um empresário, por quê? Porque eu tinha uma bagagem com aquele tipo de pessoa. Então, é sempre importante você mensurar isso também. Porque imagina você querer atuar com direito imigratório, por exemplo. Você quer atuar com pessoas que vão morar para fora, você quer auxiliar no processo de documentação, mas você não conhece ninguém que quer ir para fora. Isso hoje, com as redes sociais, com a internet, a gente tem uma familiaridade, uma facilidade de se inserir em determinados nichos, em determinadas áreas. Porém, é importante sim você elencar quais as pessoas do seu círculo social estariam mais propícias a te contratar, principalmente ali no começo, antes de você ter uma carteira de clientes grande que possa trazer realmente resultados para sua advocacia. Então, da fase pessoal, é isso propriamente dito que você precisa analisar ali. Então, desde a sua vida, a vida que você quer, dos pontos fortes e as suas habilidades, o que te traz prazer de estudar, não precisa necessariamente ser só a matéria do direito. É importante que quando a gente fale de um universo, um nicho específico, eu trouxe aqui no final da nossa EdClass alguns nichos para compartilhar com vocês, algumas expertises, mas é importante que você saiba que quando você gosta ali de falar, vamos supor assim, se você, ao contrário de mim, adorar tributário, você vai sim precisar acompanhar bem a questão ali do poder legislativo, das questões das regras municipais, se atentar sobre isso. Eu atuo muito na área do direito da moda, então sempre eu estou lendo matérias, eu sei sobre um pouco sobre tendência, porque tudo isso vai facilitar ali na questão de como você vai conduzir, desde uma reunião com seu cliente até pensar nas estratégias que você vai adotar ali no seu dia a dia, seja numa tese jurídica, na realização de uma negociação, alguma coisa desse estilo. Ok? Até aqui, espero que esteja tudo certo. E aí, depois que você fez toda essa análise pessoal, você vai fazer uma análise profissional da sua bagagem aí. Você vai analisar experiências práticas. Aqui eu já falo de primeira para vocês que não precisa ser experiências práticas jurídicas. Mais uma vez eu vou usar o meu exemplo ali de quando eu atuei na área contábil em escritórios de contabilidade por 7 anos. Eu aprendi a conduzir uma reunião com o empresário, porque queira ou não queira, é diferente quando você atende uma empresa do que quando você atende uma demanda familiarista, por exemplo, que às vezes você precisa ser mais flexível. É diferente quando você envolve também a questão, vamos supor, de uma aposentadoria, uma pessoa de idade. Empresários, normalmente, eles não são todos padrões, mas eles têm certas habilidades em comum. Então, quando eu comecei a advogar, eu já centralizei que eu queria partir para isso. Por quê? Porque eu já atuava com o negócio há mais de 7 anos. Então, isso você precisa ter essa análise também. Experiências práticas, eu falo que a gente nunca começa uma carreira do zero. Você pode ter se formado hoje, por exemplo. Você tem uma bagagem, você tem um repertório ali, de acordo com a sua história, com a sua trajetória. Então, você vai colocar isso no papel. Você sabe atender um telefone, você sabe conduzir uma reunião, você sabe como se portar perante um cliente. Pode parecer simples, mas a gente sabe que às vezes quando as pessoas estão começando, elas têm inseguranças nesse sentido. Você sabe protocolar num sistema, você já passou por uma experiência de um escritório de advocacia e teve ali um know-how em determinada matéria. Tudo isso, pessoal, que eu estou citando aqui para vocês, eu quero que vocês escrevam em um papel. Porque quando a gente escreve, que a gente coloca a nossa ideia para fora, exterioriza aquilo, a gente tem muito mais clareza de quais passos a gente precisa tomar. Então, anotem todas as experiências práticas que vocês tiveram, desde a parte pessoal quanto da parte profissional. Então, se você trabalhou, por exemplo, num comércio ali de joias, você vai colocar o que você aprendeu, que habilidades você extraiu dali, que você pode aplicar na sua advocacia, que pode te trazer mais facilidades ali na hora de elencar o nicho. Também é primordial que você elenque as suas experiências intelectuais. Por exemplo, você cursou a faculdade de Direito e, além da faculdade de Direito, você também fez uma pós-graduação em processo civil, por exemplo. Por mais que o seu escritório não seja generalista, é primordial que você saiba ali, seria contraditório você focar o atendimento do seu escritório, então, numa demanda trabalhista. Não é que seria contraditório, mas seria muito mais vantajoso você unir o conhecimento intelectual que você possui também na sua advocacia, já que é uma experiência, você não vai precisar investir ainda mais, ok? Então, você começa a analisar ali. Pode ser que você tenha uma pós-graduação em previdenciário, uma pós-graduação em direito do trabalho. Então, são áreas que às vezes acabam se correlacionando ali. É primordial na hora que você for definir o seu nicho, que você leve em consideração, então, além de tudo, as suas experiências intelectuais.
Também falando das experiências intelectuais, é interessante mencionar para vocês cursos práticos. Então, talvez você fez um curso de contratos, talvez você fez um curso de planejamento sucessório. Tudo isso você coloque ali, porque vai te ajudar a ter mais know-how sobre aquele determinado assunto. E por fim, na análise profissional, cabe a gente mencionar também você colocar ali investimentos necessários. Quando você começa a analisar, nossa, eu tenho bastante familiaridade com o público da moda, por exemplo, como que eu posso ali, o que está faltando de conhecimento? Coloquem isso para você mensurar a questão do investimento. Por exemplo, você quer trabalhar com registro de marcas internacionais, mas você vai precisar pelo menos ter um inglês fluente. Então você precisa também analisar ali esse quesito. Ah, meu inglês não é fluente, então seria um investimento primordial para começar a atuar, porque atuar com o mercado exterior é muito comum você lidar ali com documentos e negociações em outras línguas. Então, você precisa também analisar isso e colocar os investimentos que você acredita ser necessários para que você possa ter cada vez mais certeza do seu nicho de atuação. Partindo ainda dessa construção, nós vamos agora para a terceira fase, que é o quê? Você vai começar a analisar o mercado propriamente dito. Então, a gente analisou todo um contexto da sua vida pessoal, um contexto da sua vida profissional, e agora, além desses dois, para fechar a tríade com exatidão, nós vamos adentrar a análise de mercado. A questão da análise de mercado, eu já citei para vocês que é muito comum a gente falar do benchmarking, que é o quê? É você começar a analisar os seus concorrentes, é você começar a analisar ali as demandas que determinadas áreas surgem, que é comum. Por exemplo, você pode começar a estruturar. Você tem pretensão em escolher uma área como direito médico. Qual que é as demandas que surgem naquela determinada área? É um erro médico? São contratos? São questão de dados sigilosos, ali a questão da LGPD? É questão de documentos que precisam ser ali confeccionados? Então, além de você fazer o contrato, você poderia oferecer uma gestão contratual? Qual mais é a questão que aquele médico sofre no dia a dia? Então, é dados sensíveis, tudo isso você precisa começar a analisar. E nada melhor para fazer isso do que analisando concorrentes, analisando outras áreas. E aqui eu já faço um adendo para vocês, que não necessariamente você vai analisar só aquele profissional idêntico à área de atuação que você pretende atuar. Você pode analisar perfis de médicos hoje com as redes sociais, nós sabemos, consultar jurisprudência sobre determinados assuntos, porque isso vai trazer cada vez mais clareza para você conseguir conduzir aquilo na prática. Então, você vai começar a fase ali de observar e pesquisar mesmo as tendências do mercado. Hoje nós temos também, por exemplo, o direito digital, né? É uma área super em ascensão. E quais demandas você poderia enfrentar de acordo com o direito digital? Você poderia ter pessoas que com contas hackeadas, golpes, que hoje a gente sabe que é muito comum através das redes sociais. A questão de marca também, porque uma marca ali pode ser devidamente registrada, traz mais segurança para aquele perfil. A questão também dos contratos, né? A pessoa ali, quando ela tem um negócio digital, tem uma certa fragilidade, porque não tem um espaço físico. Então, você precisa blindar o negócio dele em relação a terceiros, contratos de parcerias, contratos com outras agências, contratos com influencers. Você precisa trazer isso e analisar essas demandas. Com base nisso, você vai também começar a analisar o que você teria capacidade técnica para já começar a comercializar sobre aquilo. E nem eu citei para vocês, quando eu abri o escritório lá em janeiro de 2020, a minha pretensão era atuar com contratos empresariais e societários. Por quê? Porque era uma atividade muito habitual que eu já tinha naquele antigo emprego que eu tinha lá no escritório de contabilidade. Então, eu comecei a me especializar, fiz vários cursos ainda mais, claro, mas eu já tinha muita familiaridade em confeccionar um contrato do zero, eu já tinha familiaridade em negociar termos e cláusulas ali no meu dia a dia. Você precisa levar isso em consideração. A questão também da concorrência é muito importante quando você realizar o seu benchmark, que você analise o que os seus concorrentes fazem de melhor e ou eles não têm aquela qualidade que você pode entregar como diferencial. Tem uma artista que fala muito, a Gabi Arquette, que ela fala assim que o mundo não precisa de novas marcas, eles precisam de marcas que marcam. Por quê? Porque quando você for abrir o seu escritório, que nem eu citei, nós somos muitos advogados hoje no Brasil. Qual é o seu diferencial? Por mais que uma pessoa vai atuar na mesma área que você, o que ela está deixando no mercado? Porque nós sabemos que negócios não são perfeitos. Então, você vai começar a analisar, traçar uma estratégia de que por mais que vocês ali acabam atuando na mesma área,
você vai ter condições de atingir um público talvez diferente. E aqui, trazendo o exemplo do mundo business, eu gosto muito de utilizar o exemplo do McDonald's com o Burger King. Porque, apesar dos dois venderem hambúrgueres, as propostas são completamente diferentes. O Burger King, ele vai com um público mais alternativo, mais para a questão dos adolescentes ali. E já o McDonald's vai mais para uma vertente da família. O McLanche Feliz, que é um lanche para uma criança, tem os espaços ali para a brinquedoteca nas lanchonetes, e aí toda a comunicação daquela marca está em volta desses pilares. Então é muito interessante que você mensure isso para você ir construindo cada vez mais uma marca forte e não, por mais que vocês sejam concorrentes, que vocês não sejam concorrentes tão diretos. Por quê? Porque a gente sabe que na prática não adianta você querer ficar batendo de frente com grandes players, né? Você tem que ver o que eles fazem de melhor e o que eles não fazem, o que eles estão deixando a desejar. É essa brecha do mercado que vai ser o grande diferencial da sua empresa, do seu negócio. Outro ponto também que é super interessante de analisar é a questão do potencial lucrativo. Muitas das vezes você fala assim, nossa, Mariana, eu acho que eu vou querer atuar com direito marítimo, por exemplo, porque eu sou completamente apaixonada pela questão ali, eu quero estudar sobre isso, sobre o limite ali do territorial das águas, aquela questão toda. Mas na prática, você mora longe do litoral, então a questão territorial ali seria um empecilho. Isso que eu estou falando para vocês, a gente sabe que o digital facilitou, mas ainda assim vai acabar pesando nessa decisão, tá? Então, além da questão da territorialidade, será que seria um negócio que tem um potencial lucrativo, né? Isso ao longo prazo te traria um retorno. Por quê? Porque às vezes vocês querem se inserir num nicho tão pouco explorado para não ter tantos concorrentes, mas se não há tantos concorrentes envolvidos, quer dizer que tem alguma coisa ali que merece a sua atenção. Então, você tem que também realizar essa análise de mercado, desde a questão do potencial lucrativo de analisar sobre isso, mas também da questão da territorialidade, como que você vai atingir ali os seus principais clientes, ok? E eu conversei com vocês, então, sobre essa tríade, que é primordial. A gente sabe ali, quando você vai definir o nicho, então, você passar por esses 3 pilares, tanto o pilar pessoal, quanto o pilar profissional, quanto analisar muito bem o mercado. E eu trouxe aqui para vocês agora, para a gente discutir por fim, algumas sugestões de nichos específicos não tão explorados no direito ainda, tá? O primeiro aqui é o meu queridinho, que é o direito da moda. O direito da moda, ele é um direito super recente. Ele foi inserido aqui no Brasil de acordo com o ordenamento americano. Então, ele surgiu lá nos Estados Unidos em meados de 2006, aqui para o Brasil. Então, ele é bem recente, tá? Nós estamos falando aí de coisa de 10 anos, mais ou menos, de que ele veio implantado. E nós não temos um regulamento próprio para o direito da moda, né? Então, assim, é uma área muito legal de se explorar, porque é você analisar tudo que a indústria da moda, o comércio, tudo que essas marcas que impactam diretamente no mercado da moda sofrem. Por exemplo, a questão de contratos com influencers, a questão da mão de obra. A gente sabe que tem grandes empresas aí que infelizmente utilizam de mão de obra escrava para o quê? Para conseguir deixar um valor mais acessível da roupa. A questão do registro de marcas, a questão do registro de estampas, a questão do plágio, da pirataria. Tudo isso está muito envolto nesse direito. Mariana, quer dizer que eu preciso atuar, se eu escolher atuar com o direito da moda, eu vou ter que ser especialista em todas as demandas? Não, mas é você ter clareza de quais demandas serão necessárias. Eu atuo no direito da moda, mas eu atuo exclusivamente na área da propriedade intelectual. Quando surge uma demanda trabalhista, quando surge uma demanda criminal, eu tenho profissionais parceiros que atuam em conjunto com a gente. Por quê? Porque eu não tenho a expertise. Lembra mais uma vez, não adianta você querer ser o generalista. Escolher um nicho não quer dizer que você vai ter que fazer tudo exclusivamente sobre aquele nicho, mas sim ter um negócio 360 para suprir todas as necessidades do seu cliente, mas que você tenha também a mentalidade de saber que não será você uma única pessoa que vai se especializar em todas as áreas desse direito para trazer resultados. O outro que eu trouxe aqui, a outra sugestão, é os negócios digitais. Já conversei com vocês aqui hoje sobre isso também. É uma área super em ascensão, principalmente depois da pandemia, com aquele boom de que todo mundo veio para o digital. Temos a pretensão aqui de blindar perfis, a questão das marcas também, tem uma área bem relacionada com a propriedade intelectual. A questão dos cybercrimes também hoje, né? A questão dos golpes, tudo isso você merece uma atenção, um cuidado. Então, é uma sugestão de nicho muito bacana para você atuar. A questão dos contratos ali nas relações também digitais é muito interessante.
Trouxe aqui também a questão do mercado da música, porque é um mercado que tem crescido muito, a questão ali dos artistas, como que você pode ajudar eles na questão da proteção dos direitos autorais das músicas, a questão do nome das bandas, os contratos, as licenças das músicas, como que faz a questão toda ali, se alguém quiser fazer uma paródia, como que funciona, é um universo a ser explorado e muito bacana. A questão também dos registros de marcas internacionais. Esse daqui eu falo para vocês assim que é um oceano azul de possibilidades. Por quê? Porque muitas marcas querem vir para o Brasil e precisam registrar as marcas aqui, mas também muitas marcas brasileiras estão atuando fora. E quando você se especializa, você se posiciona em determinado nicho, né, com exclusividade, quando falar de registro de marca internacional, você vai pensar numa pessoa específica. Você não vai pensar numa empresa que só fala de registro de marcas. Então, é muito interessante também você ter esse certo conhecimento na hora de elencar. Trouxe aqui um outro também, que eu dividi em duas áreas, mas que são correlatas, que é o direito médico, que eu citei para vocês, e tem também o direito à saúde, que é o quê? Você atuar contra planos, contra a abusividade de planos, sobre cancelamento de planos, sobre reajuste, sabe? Você analisar ali as normas da ANS e trazer para o seu cliente. Então, assim, a questão aqui também é um leque de opções e é uma área que tem crescido muito. Aqui você vai precisar unir vários conhecimentos jurídicos também, mas quando você fala que você atua diretamente com direito médico, que você atende clínicas, aqui você vai conseguir atingir um público, ou se você quer atingir um público falando com direito médico, com direito à saúde, mas em contrapartida você quer trabalhar ali com o paciente, é um posicionamento diferente, então você também consegue fixar muito bem na cabeça do seu cliente, pensando justamente na questão do posicionamento, isso é primordial. Trouxe aqui como sexta opções a questão de segurança de dados e LGPD, tá? Isso aqui em 2020 deu um boom depois do marco legal da startup, depois também da regulamentação aqui no Brasil, mas eu percebo que é uma área ainda que tem muito potencial, que você pode se especializar cada vez mais disso, e principalmente se você adorar trabalhar com programadores digitais, se você tiver uma familiaridade com o pessoal da TI, aí é uma área que merece uma atenção. Trouxe aqui também a questão do direito de imigração, tá? Esse aqui é uma área que está super em ascensão. Hoje, cada vez mais pessoas tendem a querer imigrarem, morar em outros países, e você trabalhar ali na questão burocrática, no que vai ajudar uma pessoa a ter uma cidadania, tudo isso é uma área que não é tão explorada ainda aqui no Brasil, mas tem também a questão do direito imobiliário, que é uma área que eu vejo que cresceu muito. Se você já tem familiaridade com contratos, se você já foi corretor de imóveis, tá? Aqui, para vocês verem, é o que acumula muito do que a gente falou recentemente. A questão de você analisar. Se você era corretor de imóveis e aí depois você fez o curso ou faculdade de direito, então atuar com direito imobiliário para você será muito mais tranquilo do que talvez uma pessoa que trabalhou a vida inteira num frigorífico e querer atuar no direito imobiliário. Aqui, mais uma vez, eu já falo para vocês que não é impossível, mas é a questão de você utilizar a bagagem que você tem a seu favor, ok? Além do direito imobiliário e do direito da imigração, tem também a questão do direito à saúde, que eu comentei aqui com vocês, a questão também do direito do agronegócio. Cada vez mais a gente vê o pessoal do agro passando por determinadas situações, então é muito interessante que tenha profissionais especialistas naquelas áreas. Eu espero que aqui a gente tenha trazido uma clareza para vocês fugirem do óbvio, porque assim, quando a gente falava de advogar até um certo tempo atrás, era muito comum de que você fosse um generalista, que aquele advogado fizesse trabalhista, fizesse empresarial, fizesse criminal, fizesse previdenciário, mas hoje, como a gente está falando aqui de diferencial de mercado, como a gente está falando em levar realmente a nossa advocacia como um negócio, é muito interessante de que você tenha clareza de que público você quer atingir, de que público você quer atuar. Eu espero que tenha ficado aqui evidente para vocês tantas sugestões de nichos, mas como que você pode aplicar isso no seu escritório. E aqui também, antes da gente finalizar, eu queria fazer mais um adendo, porque assim, o que acontece? Talvez você esteja começando a empreender na advocacia agora, mas talvez você não esteja satisfeito. Talvez você, vamos supor, você atua no direito criminal e você quer mudar de carreira porque aquilo não está fazendo mais sentido para você. Mas você não quer deixar sua bagagem da advocacia. É só você começar a relacionar ali áreas suplementares que você utilize aquela bagagem, mas que você migre para uma área que faça sentido para sua vida. Então, como que você vai fazer isso na prática?
elencando, passando pela nossa tríade. Você vai analisar toda a sua vida pessoal, o que você quer, como que você quer estar daqui 5 anos, tá? Você vai analisar também a sua vida pessoal e profissional. O que você conduziu, o que você trouxe até aqui agora, o que te trouxe realmente aqui, o que faz sentido e o que não faz mais sentido, você precisa analisar. Da questão profissional, você analisa a situação que você está hoje, mas analisa tudo a bagagem que você já estudou também, e depois você analisa o mercado. E nem eu falei para vocês, atuar no direito digital e no direito da moda era coisa que quase que impossível de alguém mensurar quando a gente falava lá nos anos 2000. Mas agora, 20 anos depois, é muito comum ter profissionais especializados nesse mercado. E eu falo para vocês que a questão da sugestão de nicho não quer dizer que você também não vai atuar em áreas suplementares. Por exemplo, o meu escritório é especialista em direito da moda. Entretanto, nós atendemos negócios digitais, até porque tem grandes empresas que têm estabelecimento físico, mas também estão no digital. Mas atuamos também com negócios digitais de influencers, porque tem total relação ali entre influencer, entre uma marca, contratos de collab, contratos ali de parcerias, tudo isso vocês precisam ter essa clareza. Então, a questão também do nicho está muito atrelada ao posicionamento, à autoridade que você vai passar. Mas isso não quer dizer que você não irá atuar em áreas subsequentes. Eu tenho ali a questão do registro de marca, eu já registrei marcas do segmento hoteleiro, já registrei marcas da questão de restaurantes, do ramo da alimentação, do ramo da beleza. Vocês estão entendendo? Mas a questão da especialidade, eu venho me especializando cada vez mais na questão do direito da moda. Por quê? Porque eu quero ter uma visão 360 ali para o meu cliente em relação aos negócios da moda, desde a indústria, desde um contrato com influência, desde a mão de obra. Então, o escritório está se especializando cada vez mais nisso. E quando a gente fala de nichos específicos, isso traz muito mais poder e autoridade e diferenciação em um mercado tão concorrido quanto o do direito que nós estamos enfrentando aí. Por fim, eu queria falar para vocês que não existe mercado saturado. O que existe é você trabalhar com estratégias e diferenciais. Tem mercado para todo mundo. Eu trouxe aqui algumas sugestões de nichos, mas nós temos inúmeras outras. A questão do direito previdenciário. Até alguns anos atrás, ninguém se falava sobre planejamento. Hoje foi um serviço que a maioria dos grandes previdenciaristas oferecem. Eles conseguiram criar aí a questão do planejamento, a questão do criminal também. Hoje a gente vê cada vez mais profissionais nichando em determinadas áreas. Tem profissionais que só quer atuar com júri, tem profissionais que só quer atuar com flagrante. Então, assim, a pessoa se especializa dentro de um nicho, de um universo muito grande no mercado, você pega uma parcela para ser muito condizente, para trazer mais segurança, mais rentabilidade e, claro, mais lucratividade para o seu escritório. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma EdClass e finalizo aqui com uma frase que tem tudo a ver com por que você precisa definir essa área de atuação. É uma frase bem comum da Alice do País das Maravilhas, que é para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima quarta-feira, ao meio-dia.